Talvez você tenha chegado aqui com o coração pesado. A ansiedade pode estar roubando sua paz e transformando seus dias em um fardo difícil de carregar. Há momentos em que o medo fala mais alto que a esperança, que as incertezas do futuro parecem maiores que a confiança no presente. A mente não para, o coração dispara e as noites se tornam longas demais, como se o descanso nunca fosse chegar. Mas guarde esta verdade: a sua aflição não vai vencer. Ela pode tentar sufocar sua fé e enfraquecer sua alegria, mas não tem poder para destruir aquilo que Deus sustenta. Jesus nos deixou um convite cheio de amor. Em Mateus 11:28, ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não chamou apenas os fortes, mas todos os que carregam fardos invisíveis. Esse convite é para você, que já atravessou batalhas, chorou lágrimas, sentiu solidão e mesmo assim continua caminhando. A ansiedade costuma encher a mente de perguntas sem fim. E se faltar? E se eu adoecer? E se eu ficar sozinho? Essas perguntas drenam a alegria. Mas a palavra diz em 1 Pedro 5:7, "Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Nenhum pensamento é pequeno demais para Deus. Nenhuma preocupação é grande demais para Ele. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso mostra como Ele conhece você por completo. Talvez você pense que já é tarde para experimentar esse descanso, mas o Salmo 92 afirma: "Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes." Deus continua fiel em todas as fases. Seu amor não envelhece nem perde a força. A palavra de Deus não ignora a realidade da ansiedade, mas nos ensina a enfrentá-la de outro jeito. Não é tentando controlar tudo, mas entregando. Não é guardando o peso, mas deixando que ele carregue. Não é esperando sentir forças, mas confiando mesmo quando elas parecem pequenas. Essa decisão transforma a maneira de viver o presente. O amanhã ainda não chegou. O ontem já passou. O que você tem é o hoje. E hoje, Deus quer cuidar de você. A ansiedade também aparece nos detalhes do dia a dia. Um pensamento ao acordar, uma imaginação sobre o que ainda nem aconteceu. Tentamos resolver planejando cada detalhe, mas a vida escapa ao controle. Uma notícia inesperada muda tudo, e o coração se sente vazio. Mas existe uma base que não se abala. Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." É presença, força, ajuda e sustento. Essa é a segurança que a ansiedade não pode roubar. Confiar em Deus não significa nunca mais sentir medo, mas decidir onde colocar o coração quando o medo chegar. É poder dizer: "Estou aflito, mas não estou sozinho. Estou ansioso, mas tem um Deus que me sustenta." E cada vez que você escolhe confiar, a ansiedade perde força. Olhe para trás e veja quantas vezes parecia que não haveria saída, mas houve. Quantas vezes acreditou que não teria forças, mas seguiu em frente. Quantas vezes a dor parecia insuportável, mas foi aliviada. Essas memórias são testemunhas do cuidado de Deus. Ele é eterno, constante e fiel. A ansiedade acelera tudo por dentro. Mas Deus deseja descanso, não apenas físico, mas da alma. Ele é o Pai que cuida de cada detalhe, que nunca abandona os filhos. O salmista escreveu: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." É como se ele dissesse: "Pare, silencie por dentro e lembre-se de quem eu sou." Descansar em Deus não é cruzar os braços, mas caminhar sem carregar o peso sozinho. É atravessar estradas difíceis, sabendo que alguém mais forte segura sua mão. Se olhar para trás, verá quantas vezes o Pai sustentou você. Ele não mudou e não mudará. Então, permita-se descansar. A ansiedade vai tentar dizer que você está sozinho, mas a verdade é que nunca esteve. Sempre houve uma mão estendida, um olhar atento, um Pai amoroso caminhando ao seu lado.
O descanso não está em tentar resolver tudo, mas em confiar naquele que já tem tudo sob controle. O descanso que o coração procura não está nas respostas rápidas que tanto desejamos. O descanso está em confiar que há um pastor guiando cada passo. Em Salmos está escrito: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essas palavras atravessaram gerações porque carregam uma verdade que não muda. Deus é aquele que guia, protege e sustenta. Assim como o pastor conhece cada uma das suas ovelhas, o Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe o que pesa, sabe o que assusta, sabe do que você precisa. E porque Ele sabe, você pode descansar. A ansiedade tenta mostrar o contrário. Ela diz que você está sozinho, que ninguém se importa, que a vida perdeu o rumo, mas a voz do pastor é mais forte do que a voz da aflição. A voz dele lembra que você é cuidado, que não está abandonado, que há direção mesmo quando não enxerga o caminho inteiro. A ansiedade quer prender você no medo, mas o pastor conduz você para pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse cuidado não significa ausência de dificuldades. Significa que, em meio às dificuldades, você nunca está desamparado. A presença do pastor é o que torna possível caminhar mesmo em terrenos áridos. É o que permite atravessar vales sem se perder. É o que dá forças quando parece que já não há mais energia para continuar. Ele não deixa nenhuma de suas ovelhas para trás. Ele não se esquece de nenhuma. E quando você para pensar na sua própria história, percebe que sempre foi assim. Quantas vezes parecia que não haveria saída, mas uma saída surgiu? Quantas vezes você achou que não teria forças, mas conseguiu seguir em frente? Quantas vezes a dor parecia insuportável, mas com o tempo ela foi sendo curada? Tudo isso é prova de que havia um pastor cuidando de você em cada detalhe, mesmo quando você não percebia. Esse cuidado não terminou. Ele continua agora. O mesmo Deus que sustentou você em outras fases da vida é o Deus que sustenta hoje. O pastor não abandona as ovelhas porque elas estão cansadas. Pelo contrário, é quando estão cansadas que ele as carrega nos ombros. E é exatamente isso que ele faz com você. A ansiedade tenta tirar o foco dessa verdade. Ela quer que você olhe apenas para o que falta, apenas para o que preocupa, apenas para o que machuca. Mas quando o coração se volta para o pastor, percebe que não falta nada essencial. Percebe que, ainda que faltem algumas coisas, a presença dele supre. A ansiedade fala de escassez, mas o pastor fala de cuidado. Descansar em Deus é escolher ouvir mais a voz do pastor do que a voz do medo. É confiar que, mesmo sem entender todos os porquês, você está em boas mãos. É permitir-se acreditar que a vida não está solta, mas guiada. Essa escolha traz calma, porque coloca o coração em segurança. E essa segurança não depende das circunstâncias, mas de quem está ao seu lado. Assim como uma criança se sente protegida ao segurar a mão do pai, mesmo sem entender o caminho, você pode se sentir seguro segurando a mão de Deus. Ele sabe para onde está conduzindo você. Pode ser que nem tudo faça sentido agora, mas o pastor nunca se engana na direção. Por isso, quando a ansiedade vier, lembre-se dessa imagem. O Senhor é o pastor que cuida de você. Ele guia, Ele protege, Ele sustenta. E porque Ele é o pastor, nada vai faltar. Pode ser que falte o que você desejava, mas nunca faltará o que você realmente precisa. E o que você mais precisa é a presença dele. Então, deixe que essa presença acalme seu coração. Deixe que essa certeza traga descanso. Você não está perdido, não está sozinho, não está esquecido. Há um pastor conduzindo você. E enquanto ele estiver à frente, não há motivo para viver em desespero. O descanso está em se aproximar dele todos os dias, em confiar que nada escapa ao seu olhar. Ele conhece cada passo, cada detalhe, cada necessidade. E porque ele é o pastor, você pode repousar seguro, mesmo em meio às tempestades.
Quando o coração está aflito, a mente tende a se encher de dúvidas. Será que vou conseguir? Será que serei amparado? Será que vou ter forças para continuar? Essas perguntas parecem não ter fim, mas há uma voz que fala mais alto do que todas as dúvidas, a voz de Deus, que lembra que você nunca está sozinho. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, o Senhor diz: Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Imagine essa cena, a mão de Deus segurando a sua. Não é apenas uma imagem bonita, é uma realidade espiritual. Assim como uma criança se sente segura ao atravessar uma rua perigosa quando segura firme a mão do pai, você pode atravessar qualquer vale da vida sabendo que a mão do Pai Celestial está com você. E essa mão não solta. Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando a fé parece pequena, mesmo quando o medo grita mais alto, ele não solta. Porque um pai amoroso não abandona o filho no meio do caminho. Um pai fiel não larga a mão da criança quando ela mais precisa de apoio. Deus é esse pai. Ele caminha ao seu lado, sustenta suas forças e protege sua vida. A ansiedade tenta esconder essa verdade. Ela faz parecer que você está sozinho, que ninguém se importa, que não há saída. Mas a fé revela algo diferente. Há um pai cuidando de você em cada detalhe. Ele vê o que ninguém mais vê, entende o que ninguém mais entende e permanece ao seu lado mesmo quando todos os outros se afastam. Se você olhar para trás, vai perceber que muitas vezes foi sustentado de maneira invisível. Quando pensou que não teria forças para enfrentar determinada situação, uma força nova surgiu. Quando acreditou que não havia saída, algo inesperado aconteceu. Quando sentiu que a solidão seria insuportável, percebeu a presença silenciosa de Deus confortando o coração. Esses momentos não foram coincidência. Foram sinais do cuidado do Pai que nunca abandona. Descansar em Deus é permitir que essas lembranças se tornem âncoras de esperança. É dizer para si mesmo: se Ele cuidou de mim antes, cuidará de novo. É confiar que a mão que já sustentou tantas vezes continua firme agora. É acreditar que o amor de Deus não muda, não enfraquece, não se distancia. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse descanso não significa que os problemas desaparecem de repente. Significa que eles deixam de ter o poder de controlar sua vida. Porque ainda que as circunstâncias permaneçam, você sabe que não está enfrentando nada sozinho. A presença de Deus é o abrigo seguro no meio da tempestade. É como estar em uma casa firme durante uma chuva forte. Lá fora o vento sopra, a água cai, mas por dentro existe segurança. Acalme seu coração com essa certeza. Você está protegido. Você não está esquecido. Você não foi deixado de lado. A ansiedade pode dizer o contrário, mas a voz de Deus é clara. Não temas, eu te ajudo. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela vale para todos os dias da sua vida. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais sente essa paz. Porque não é possível estar perto do Pai e continuar perdido no medo. A presença dele acalma, fortalece e consola. É como uma criança que no meio da noite corre para o quarto dos pais porque ouviu um barulho assustador. O barulho pode continuar, mas a criança volta a dormir tranquila porque sabe que não está sozinha. Assim também é com você. A presença de Deus é o colo seguro onde a ansiedade perde a força. Por isso, permita que essa presença envolva seu coração agora. Não se cobre por tentar resolver tudo sozinho. Não se culpe por sentir-se fraco em alguns momentos. Apenas descanse no amor do Pai, porque Ele mesmo já declarou que está com você, segurando sua mão e dizendo: não temas. O descanso está em Deus. Ele é o abrigo, a fortaleza, o colo seguro. Ele é o Pai que ama de forma perfeita, que nunca abandona, que sempre sustenta. E quando você se entrega a essa presença, a ansiedade perde o domínio. Porque nada é mais forte do que o amor de Deus. E esse amor é o lugar onde sua alma encontra descanso verdadeiro.
Se no meio das aflições você pode confiar que a mão de Deus nunca solta a sua, também pode descansar na certeza de que essa mesma mão sabe exatamente para onde está conduzindo você. O caminho pode parecer escuro em alguns trechos, pode parecer sem saída em outros, mas quem segura sua vida é o Pai, que enxerga o que você não enxerga. É Ele quem guia cada passo, mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver adiante. Essa é a diferença que faz confiar em Deus. Não se trata apenas de ser sustentado, mas também de ser guiado. A ansiedade insiste em mostrar cenários de perda, tenta lançar diante de você um futuro cheio de incertezas. Mas a presença de Deus mostra um futuro cuidado, um amanhã que não depende do acaso, mas de um Pai amoroso que já conhece todos os seus dias. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite não é apenas para carregar o fardo em seu lugar, mas também para conduzir o coração para um lugar de paz. O alívio que ele oferece não é momentâneo, é um descanso profundo que começa dentro da alma e vai se espalhando até o corpo. Quando o coração ansioso tenta correr na frente, imaginando tudo o que pode dar errado, a fé lembra: eu não preciso saber de tudo, porque Deus já sabe. Quando o medo grita que o futuro é incerto, a voz de Deus lembra que o amanhã já está cuidado. E isso muda completamente a forma de viver. Não é mais uma luta para controlar tudo, mas uma entrega consciente, uma confiança serena de que você está sendo guiado com amor. Essa confiança não é apenas teoria, é experiência. Quantas vezes você se viu diante de algo que não sabia como resolver e de repente surgiu uma saída inesperada? Quantas vezes acreditou que estava sozinho, mas no momento certo alguém apareceu para ajudar? Esses sinais são marcas do cuidado de Deus no caminho. Ele guia de forma tão detalhada que muitas vezes só percebemos depois, quando olhamos para trás e entendemos: foi Ele quem me conduziu até aqui. E é justamente isso que dá descanso, saber que você não está perdido. Pode até não ver todo o mapa, mas sabe que está nas mãos daquele que conhece cada estrada. Isso tira o peso de ter que controlar tudo, de ter que carregar sozinho o fardo de prever o amanhã. O coração encontra alívio porque descansa no guia fiel que é o Pai. A ansiedade tenta empurrar para o desespero, mas a presença de Deus conduz para a serenidade. É como atravessar um vale escuro com uma lamparina acesa. Você não enxerga todo o caminho, mas vê o suficiente para dar o próximo passo. E cada passo é sustentado pela mão de Deus. Por isso, quando o coração sentir que está cansado demais, lembre-se de que existe esse convite eterno: vinde a mim. Jesus não apenas chama, ele promete alívio. E cada vez que você se volta para Ele, cada vez que abre espaço para a sua presença, um pouco da ansiedade vai embora e um pouco mais de descanso entra. Esse descanso não depende da idade, não depende da situação, não depende do quanto você sente que tem forças. Ele está disponível para todos os filhos de Deus, porque todos são igualmente amados. E quando você aceita esse amor, descobre que não há sombra tão escura que possa apagar a luz da presença divina. E assim, passo a passo, o coração vai aprendendo que não precisa viver dominado pela ansiedade. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus se tornou maior do que todos eles. Essa presença não é apenas uma lembrança distante, é uma realidade constante. Ele está aqui agora, enquanto você ouve estas palavras. Está segurando sua vida com firmeza, guiando você com amor, sustentando cada detalhe que parece incerto. E enquanto essa promessa de descanso continua viva dentro de você, fica mais claro que a ansiedade não precisa ter a última palavra. O medo ainda tenta falar, mas a voz do Pai ecoa mais alto: eu estou com você.
E quando essa certeza toma espaço, a alma encontra um lugar de paz onde a ansiedade não reina. Você caminhou até aqui somando passos de confiança. Talvez tenha lembrado de momentos em que achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Talvez tenha percebido que, mesmo sem entender o porquê de tantas coisas, havia sempre uma mão invisível sustentando você. O mundo pode parecer incerto, mas Deus não é. Ele não muda com as estações, não se afasta quando a noite chega, não te deixa à deriva quando faltam explicações. Ele é Pai, e Pai não larga a mão do Filho. A cada manhã, Ele renova a graça. A cada noite, Ele cobre com a sua paz. E entre a manhã e a noite, Ele caminha ao seu lado, guardando os passos, acalmando a mente, segurando o coração para que ele não desabe. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Tudo bem. O descanso não depende das respostas, depende de quem responde. A fé não é um atalho para escapar da vida. É a certeza de que você não anda sozinho. E porque você não anda sozinho, é possível viver com leveza, mesmo quando há motivos para se preocupar. É possível respirar mais fundo, mesmo quando as circunstâncias continuam as mesmas. É possível esperar com calma, porque quem prometeu cuidar de você é fiel e não volta atrás. Talvez o corpo traga sinais do tempo, talvez a casa tenha ficado mais silenciosa, mas a presença de Deus é luz para cada passo, e basta a luz do próximo passo para continuar. Você não precisa enxergar tudo, precisa só lembrar quem te conduz. A ansiedade tenta pintar o amanhã com as cores do medo. Deus pinta o hoje com as cores da fidelidade. E quando o hoje é preenchido por essa fidelidade, o amanhã deixa de assustar. O coração aprende a descansar no meio do caminho, e esse descanso é diferente de qualquer descanso que o mundo oferece. Ele é profundo, humilde, silencioso e seguro. Se por algum motivo a inquietação voltar, não tome isso como derrota. Veja como oportunidade de se aproximar mais uma vez. O Pai não se cansa de acolher. Ele não diz, de novo não. Ele diz, vem. Vem com o que pesa, vem com o que dói, vem com o que você ainda não sabe como resolver. A porta não se fecha para quem bate. O colo não recusa quem precisa de amparo, e é nessa simplicidade de chegar, de abrir o coração, de confiar, que a paz encontra lugar. A ansiedade perde a força quando a alma descansa, e a alma descansa quando lembra quem é o seu Deus. Agora, se esta mensagem alcançou você, eu quero te pedir um gesto simples, mas muito importante para nós seguirmos juntos. Escreva o seu nome nos comentários para que possamos orar por você, pelo seu coração, pela sua casa, pelos seus passos. Coloque ali, meu nome é, e eu recebo essa paz. Vamos orar pelo seu nome, um por um, pedindo que o Deus de todo cuidado guarde sua vida e encha seus dias de serenidade. Antes de encerrarmos, receba estas palavras como quem recebe um abraço. Você é amado, não por aquilo que faz, não pelo desempenho, não pelas respostas que encontra, mas porque Deus decidiu amar você. Ele te viu quando ninguém via, te entendeu quando ninguém entendia, te sustentou quando faltava força e vai continuar sustentando. Se a noite estiver longa, lembre-se, o amanhecer vem. Se o peso estiver grande, lembre-se, existe um ombro eterno que não se cansa. Se a ansiedade vier forte, lembre-se, a paz de Deus é mais forte do que qualquer preocupação. E quando a paz de Deus ocupa o coração, sobra espaço para a esperança, sobra espaço para recomeço, sobra espaço para viver com leveza. Agora, vamos encerrar com uma oração simples e sincera. Se quiser, feche os olhos onde estiver e apenas concorde em silêncio. O Pai conhece o seu coração. Pai querido, colocamos diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as preocupações, os medos, as noites sem sono. Pedimos que a Tua presença encha agora esse coração com paz. Guarda a saída e a entrada, hoje
e sempre. Acalma a mente, fortalece a alma, renova a esperança. Abençoa a casa, a família, a saúde, os passos de cada dia. E que o descanso do Senhor seja o lugar seguro onde essa vida habita a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Venha caminhar conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e principalmente deixe seu nome nos comentários para orarmos por você. Você não está só. Deus é o seu Pai e no amor dele há descanso para a sua alma.